Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Atos capítulo 11, que diz assim: Pedro esclarece a igreja. Aconteceu que os demais apóstolos e irmãos que estavam na Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém e os que eram do partido dos crentes circuncisos o criticaram, argumentando: Entraste na casa de um homem incircunciso e ainda comeste com eles? Então Pedro começou a fazer-lhe um relato claro e ordenado de como tudo havia ocorrido. Eu estava em oração na cidade de Jope, no súbito êxtase. Tive uma visão, algo parecido com um grande lençol descia debaixo do céu, preso pelas quatro pontas até chegar bem perto de mim. Olhei para dentro deles e observei que ali havia quadrúpedes da terra, animais selvagens e répteis e aves do céu. Em seguida, ouvi uma voz que me ordenava: Levanta-te, Pedro, sacrifica e come. A que eu imediatamente repliquei: De modo nenhum, Senhor, pois jamais entrou na minha boca algo profano ou imundo. Porém, a voz falou do céu pela segunda vez: Não considere impuro o que Deus purificou. Isto aconteceu por 3 vezes seguida, e tudo tomou a recolher-se ao céu. Naquele momento, os 3 homens que foram enviados por Cornélio chegaram em frente à casa onde eu estava hospedado, e o Espírito revelou-me que não hesitasse em acompanhá-los. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa daquele homem, e ele nos contou como um anjo lhe aparecera em pé no recinto da sua casa e ordenara: Envia homem a Jope amanhã a buscar Simão, também chamado Pedro, e ele te transmitirá uma mensagem por meio da qual serás salvo, tu e toda a tua casa. Assim que comecei a pregar, o Espírito no instante sobreveio a eles da mesma maneira como veio sobre nós no princípio. Naquele momento, lembrei-me do que o Senhor me havia dito. João, de fato, batizou com água. No entanto, eu vos sereis batizado com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Diante do que fora exposto, ninguém apresentou qualquer outro objetivo e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida. Amém, né? Aqui, Pedro ali já tinha falado do amor de Deus à família daquele homem, né? E eles ali, ao ouvirem, eles receberam a Jesus Cristo. Eles andaram no caminho do Senhor e eles ali no mesmo instante, eles foram cheios da presença do Espírito Santo. E Pedro aqui tem que relatar todo o acontecido ali aos seus irmãos judeus, aos apóstolos que andaram com Jesus. Porque para eles isso era errado. Entrar na casa de um incircunciso e ainda comer com ele, sentar à mesa com ele. Então, Pedro começa a contar ali como aconteceu, como o Espírito Santo falou com ele e como ele teve a visão e como também o Espírito Santo falou com Cornélio para que tudo isso acontecesse da maneira que o Senhor queria. Então, Pedro começa a relatar ali todos os acontecimentos, que quando ele começa a falar do Senhor na casa, né? E sobre a visão que Deus deu para ele, que para não considerar impuro o que Deus havia purificado, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, nós temos a purificação de Cristo. Aqueles que aceitou a Jesus é filho, entenda bem. Quem não aceitou é criatura. Então, você precisa aceitar a Jesus como o único Salvador. Se você nunca aceitou a Jesus, aceite hoje Jesus como o único Salvador, porque você ainda é criatura. Mas aqueles que levantam a mão e aceitam Jesus como único Salvador, eles se tornam filhos, herdeiros das promessas do Senhor. E é sobre isso que Pedro anunciava para aquela família. E aquela família toda aceitou a Jesus e todos eles se arrependeram dos teus maus caminhos. E eles, ao aceitar Jesus, eles foram batizados pelo Espírito Santo. Assim como quando Pedro viu isso, ele lembrou das palavras de Jesus.
João batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo. E naquele momento ele se lembrou, porque o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, batizando aquelas pessoas com o Espírito Santo de Jesus. Então, ao ver isso, Pedro se lembrou. E ao contar ali para os seus irmãos, Pedro disse: quem sou eu para ir contra o que o Senhor me falou? Quem sou eu para ir contra o que o Senhor me mostrou? Então, não considere impuro o que Deus purificou. Não olhe com um olhar de desprezo às pessoas. Entenda, o Senhor ama cada um. O Senhor quer que nós levemos a palavra a cada um. A palavra é para ser dita e para salvar almas, para salvar vidas. E aqui ele está falando dos gentios, de mim, de você. É de mim, de você. Foi chegado a palavra até nós. Hoje você recebe esta palavra. Hoje você ouve esta palavra. Aqueles que se arrependem, aqueles que aceitam Jesus como o único salvador da sua vida, recebe parte na vida eterna, herda a vida eterna, né? Recebe parte do reino de Deus. E é sobre isso que Pedro ali começa a contar para os seus irmãos. E eles ali glorificam a Deus, porque eles entendem que o Senhor é Deus de toda a terra. O Senhor é dono de toda a terra. Tudo é dele, tudo é para ele. É por ele, é para ele. Então é sobre isso que hoje você venha levantar a sua mão e aceitar Jesus, se você ainda não aceitou. E se você estiver fora dos caminhos do Senhor, se reconcilie hoje, porque o Senhor hoje te chama, filho, volte aos caminhos meus. Em nome de Jesus hoje, reconcilie com o Senhor, levante a sua mão e fala: Senhor, como filho arrependido, me perdoa, eu voltei, Pai. E hoje, faça um novo concerto com Deus, uma nova aliança, renove a sua aliança, que foi quebrada, mas que Ele nunca quebrou, somente nós é que quebramos. Entenda isso. Então que hoje você possa levantar as suas mãos e receber esse Jesus, que fez e que faz mudanças na minha e na sua vida. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus com essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor. Que seu dia seja abençoado. Que seu restante de semana seja abençoado em nome de Jesus.